Quando a gente começa a refletir em cima da espiritualidade, a gente vai descobrindo, não é uma doutrina, um lugar, é consciência. Se você fizer algo ruim, você é o primeiro a pagar o preço, porque você sabe. O mundo inteiro não sabe, mas você sabe pelo seu próprio discernimento. Você vai perceber que o plano espiritual é habitado por outras consciências e que nós viemos de lá para cá, estamos aqui por um tempo e para lá retornaremos. E o plano espiritual não é feito de bolinha de gás, nem fantasminhas do além, é feito de pessoas. E isto não pode ser uma surpresa, porque as pessoas imaginam que o plano espiritual é uma coisa totalmente etérea, luminosa, sem forma. E o plano espiritual, ele é configurado em vários subplanos, desde aqueles mais próximos do plano físico, onde as formas são reproduzidas como se fossem as coisas da Terra, só que plasmadas do lado de lá, até planos onde não tem forma alguma e o corpo espiritual é apenas uma luz. Mas a tendência natural, enquanto estamos encarnados, é raciocinar em cima da forma, em cima do limite natural aqui no corpo humano. Quando a pessoa vai para fora do corpo, a tendência é estar num ambiente que lembre um pouco o plano físico para a pessoa ter parâmetros. Mas quando ela começa a aprofundar e avançar em níveis aonde a forma se torna secundária e ela começa a perceber as coisas de outro jeito, isso muda totalmente o seu entendimento. Ela percebe que ela é um espírito, mesmo no corpo humano. E espírito não é bolinha de gás, é consciência, é um ser na natureza, né? Não é um monstro do lado de lá, nem um capeta em outro lugar, nada disso. São pessoas que moram em ambientes diferentes no plano extrafísico, pessoas iguais a gente nos planos mais próximos, até chegarmos àquelas pessoas que já configuraram o corpo astral como uma forma de luz, mas ainda pessoas, só que com um entendimento mais alto. E esse entendimento, quanto mais elevado for o nível de consciência, maior será esse entendimento e das leis maiores da natureza. Se a gente pega alguém que agora está fazendo maldade no mundo, prejudicando a sociedade, essa pessoa, ela não tem consciência a não ser o seu instinto básico primário que a leva a agir sem pensar nas consequências. Só que tem que existir na natureza leis naturais de contenção, assim como uma criança pequena não vai para a escola sozinha, o pai e a mãe levam ela pela mão. Enquanto a gente não despertar, seres maiores vão coordenar os processos evolutivos que nós estamos inseridos. Quando a consciência expande, é igual você quando fica adulto. Pai e a mãe já não te levam para a faculdade, você vai sozinho. Então, à medida que a gente vai avançando, nós vamos ganhando mais liberdade em relação às próprias leis da natureza. Mas enquanto primários, enquanto cheios de infantilidades e imaturidades, estamos comprimidos por leis maiores que regulam a nossa manifestação. Só que aqui no plano físico é tudo muito caótico. A entropia e desorganização é muito grande. Então, quando alguém fala karma, causa que gera efeito, tem gente que fala, mas como é que tem gente aqui na Terra que produz causas boas e o mal acontece para ela? Ou pessoas que fazem o mal para todo mundo e tudo está correndo bem para ela. Isso é uma ilusão, porque quem diz isso está considerando a vida física como a única realidade. E causa gera efeito. E a causa é o espírito, não é o corpo. O espírito usa o corpo como veículo de manifestação. Tudo que uma pessoa faz com o corpo é o espírito que está fazendo, utilizando o corpo como veículo. Quando o espírito se desprende e o corpo vira cadáver, o corpo não faz nada, nem de bom ou ruim, porque não tem o espírito, que é o pensador, aquele que determina a ação através do corpo. Então, muita gente apronta aqui durante a vida e diz nada vai acontecer, pode estar rica, pode supostamente estar bem de vida. Deixa ela passar por lá de lá para vocês verem. O campo de energia dela, cheio das formas, pensamento pesadas dela, vai gerar uma vibração densa que vai atraí-la para ambientes compatíveis, bem pesados. E futuramente, em próximas vidas, ela vem com o peso kármico disso. Isso se chama karma, não é uma doutrina hindu nem espiritualista. Isto é da natureza. Qualquer pessoa que sai do corpo percebe isso. Eu já vi muitos casos, os mentores espirituais explicam casos para nós de consequências posteriores, que muitas vezes não acontece aqui, acontece lá. E hoje, e por que eu estou comentando isso com vocês? Eu estava conversando hoje por telefone com o Saulo Calderon,
que vários de vocês acompanham também na internet. O Saulo, que é meu amigo de muitos anos e é um dos caras mais legais aí na área das saídas do corpo, estava conversando com ele e ele me falando preocupado de que navegando aí pela internet, ele está vendo um monte de gente dizer que karma não existe. Gente, ação gera reação, isso é uma lei da física. Como que isso não existe? É que a pessoa acha que karma é algo religioso, não é isso. Karma, ação gera reação. E somos espíritos na matéria. E a ação do espírito na matéria, o efeito pode vir no campo do espírito ou na próxima vida, não necessariamente aqui e agora. Tudo que a gente faz é, na natureza, uma energia investida, uma ação que vai gerar uma reação. Então, tem um monte de gente falando isso também. O Saulo estava preocupado, porque nas saídas do corpo a gente vê claramente isso. Um monte de espírito arrebentado como efeito das causas ruins que estavam aqui, e um monte de gente que lutou, foi prejudicada e mesmo assim não desistiu e fez o bem, e que lá fora estava muito bem. A gente vê claramente isso. Isso é desculpa esfarrapada de misticismo cego, pessoas com movimento New Age descerebrado, que fala, na nova era não tem karma. Aqui não tem karma, a ação gera reação. Quando a gente respira, isso é uma ação. A reação é a vida do corpo. Cadáver não respira, por isso não gera karma, porque não gera movimento. Estar vivo gera karma no sentido de ser uma ação. Respirei, estou vivo, e vivo eu me mexo. E me mexendo, eu impacto no meio. E isto é uma ação que implica numa reação. Isso não tem a ver com a doutrina X ou Y. Isso é a natureza. E isso é muito claro. O problema é que os hindus antigos criaram a palavra karma em sânscrito, que se vocês pegarem um dicionário e compararem, está lá karma, tradução, ação ou causa. Ação gera reação, causa gera efeito. Os hindus falavam isso há muito tempo e misturaram essa lei da natureza dentro da compreensão das vidas sucessivas, porque o espírito, através do corpo, cometia ações e antes que as reações viessem, ele desencarnava. Então os hindus começaram a misturar a noção de causa e efeito ao longo de muitas vidas. O efeito não vem aqui, vai vir lá na frente. Isso é do jogo. Quando a palavra karma chegou no Ocidente, séculos depois, porque primeiro foram os hindus que falaram nisso, imediatamente o ocidental, europeu principalmente, misturou a noção de karma com o pecado de Adão e Eva, a noção judaico-cristã e aquela culpa que descendente de Adão e Eva tem, mesmo sem terem feito nada, o que é uma coisa que, na minha concepção, não tem a menor lógica. E aí, o que acontece imediatamente, misturando a palavra karma com a noção do pecado original, a palavra karma ganhou um peso da culpa no Ocidente. E aí, hoje, como é que alguém fala de karma? Alguém está pagando o karma, como se fosse uma coisa sempre te pagar, e não uma lei da natureza neutra, que não é boa ou ruim. Causa gera efeito. A causa vai gerar um efeito correspondente. Só que isso não é imediato. Algumas coisas sim e outras podem ser transpostas mais para frente. Então qual é o erro? As pessoas acharem que a atitude física e o tempo na matéria é absoluto. Não, isso aqui é uma pequena parte da realidade eterna e nós vamos colher os frutos lá na frente de tudo que a gente pensa, sente e faz. Mas não é porque um Deus fez isso ou porque uma doutrina falou isso. Isso é da natureza. Causa gera efeito. E nesse exagero que muita gente causou, começou a dizer o seguinte, por exemplo, o exagero. Alguém fala assim, eu estou com um calo no pé, deve ser karma de outra vida. Conversa fiada, fanatismo. Isso. Meu relacionamento não deu certo porque era inimigo de outra vida. Nem sempre relacionamento pode não dar certo, mesmo por um motivo dessa vida, mesmo. Ou eu estou sofrendo uma obsessão porque é um inimigo de vida passada. Até pode ser, mas tem um monte de obsessões que são aqui e agora causadas pela babaquice do ser humano reencarnado no momento fazendo besteira. Não é um problema de outra vida, é um problema aqui e agora. Tem problemas, às vezes, de outra vida, mas não são todos. Isso é um exagero. Então, por um lado, muita gente exagerando e achando que tudo é karma e religiosamente colocando um peso em cima. Eu não acho nada disso. E, por outro lado, estudantes modernos negando a questão de causa e efeito como se isso fosse uma forma moderna de olhar e que a noção de karma é dos antigos. Karma não é antigo ou moderno, é ação gerando reação. Ponto. Uma lei da física, uma lei da natureza. Como nós estamos aqui gerando causas pelo que a gente pensa e sente e faz com o corpo, o efeito é inevitável. Seja daqui a 1 minuto ou daqui a 1 milênio, é inexorável que o efeito busque sua causa. É só olhar
as diversas tradições espirituais do mundo inteiro, que vocês vão ver essa mesma noção apenas com nomes diferentes. Isso não é a doutrina, isso é a natureza. E eu vou falar bem claro, gente, não prejudique a ninguém. Pelo contrário, tenta ajudar, fazer o melhor, mesmo que ninguém reconheça. Mas não faça isso por medo de karma, não faça isso por medo de parar num lugar ruim. Faça por consciência, mas entenda, tudo que você gerar na natureza será uma causa que vai trazer os efeitos para você, seja aqui e agora, seja após a morte ou em próximas vidas. Isso é assim, não sou eu que acho isso, é só uma olhada clara em toda a literatura espiritual do mundo inteiro, que você vai encontrar uma média de informação, incluindo grandes mestres que falavam sobre isso. Agora me aparece toda uma leva de estudantes modernos na internet, e hoje o Saulo estava comentando isso comigo, o Perigo, negando a noção de karma, e alguns dizendo, eu não faço caridade porque eu acho que não vai ter nada a ver. Que babaquice! Faça o melhor que você puder, ajuda o mundo, o que você puder. Eu faço palestras com doação de alimentos distribuído para famílias carentes há anos, palestras com distribuição de ração para animal. Aqui na rádio, vários apresentadores ajudam abrigos de cães, incluindo eu também. Aí vai me chegar um garoto ou uma garota nova que não tem a experiência, nem vamos falar bem claro, a cancha espiritual de muitos anos mexendo com isso, fala, não existe karma, eu não vou ajudar ninguém. E a gente ralando pra caramba, né, até com dificuldade, sabendo claramente o que está sendo feito. Então tem toda uma geração mística, New Age na internet, vamos falar bem claro, jogando coisas sem fundamento e desinformação. Karma existe, ninguém é dono do karma, nenhuma religião, não tem a ver com a interpretação dos homens. É uma lei da natureza, igual a gravidade, a rotação da Terra, causa gera efeito, pensamento gera energia, compatível com a qualidade do pensamento. Qual é a dúvida disto? E basta uma olhada na literatura de projeção astral como um todo, que vai se ver em muitos relatos, projetores extrafísicos narrando a mesma coisa, um encontro com entidades do lado de lá, batidas após a morte, como consequência kármica de toda a merda que fizeram aqui em vida. Isso é inexorável. Qualquer um, num conhecimento inicial da parte espiritual, vai reconhecer isso. Então, muito cuidado, e eu vou repetir o que eu falo para vocês aqui há anos. Filtra tudo que vocês leem, tudo que vocês veem, tudo que vocês escutam. Não precisa aceitar porque alguém falou e não precisa aceitar nada do que eu estou falando aqui. Filtra, vê se tem lógica, vê quem é que está te falando aquilo, qual é a base, observa o conjunto, não fica na opinião de um, observa. E tem muita gente aí passando desinformação, principalmente na internet, no tema que a gente trabalha, tá? As saídas do corpo. Isso é muito sério, pessoal. Isso não é brincadeirinha mística, não é um cursinho de final de semana, não é um negocinho para botar na internet. Isso é coisa séria pra caramba. Envolve despertar da consciência, presenças espirituais. A saída do corpo em si é um fenômeno natural e simples, mas a complexidade que envolve o plano extrafísico nas saídas é muito grande. Você imagina, eu vou sair, tá? E se você bater de frente com uma entidade obsessora, você faz o quê? Tá? Como é que você lida com os seus relacionamentos humanos? Como é que você entende coisas coletivas que acontecem? Como é que você entende determinados fatos que rolam no mundo e que religião nenhuma explica? Isso pode ser visto a partir de um ponto de vista espiritual, não doutrinário, consciente. Você está observando claramente. E eu vou repetir, dentro do possível, vocês que são estudantes espirituais de várias linhas, não deixa de fazer o bem, não deixa de ajudar onde você puder, apenas não espere recompensa celeste nenhuma, faça isso por discernimento, e mesmo ajudando, você poderá ser criticado, e as pessoas que ajudam nem têm noção do que você está fazendo, mas o teu discernimento não deixa dúvida quanto a isso, e você se sente bem, não é por ego, porque simplesmente transbordar coisa boa é sadio, e isso é causa que gera efeito, como transbordar coisa ruim é causa que gera efeito. Esse efeito pode não aparecer aqui, mas ele vai aparecer, porque o espírito não é o corpo, e o tempo de vida no plano físico
físico não significa nada diante da eternidade. É somente mais uma experiência temporária e parcial por aqui. E mentores extrafísicos sérios que aparecem para projetores, médiums e iniciados sempre vão falar em fazer o bem, sem olhar quem, vão falar para não prejudicar ninguém e vão falar claramente de leis maiores da natureza que regulam o desenvolvimento de humanidades infantis como a nossa aqui na Terra. Causa gera efeito, e isso é uma lei da natureza, não está sujeita à interpretação. Cada um pode interpretar do jeito que quiser, não altera a lei. Como eu posso interpretar a gravidade ou a rotação da Terra, eu posso interpretar do jeito que for, não vai alterar nem a rotação nem a gravidade. A natureza é muito maior do que nós, e nós somos uma humanidade num planetinha bem pequenininho, e causa gera efeito. Não bobeiem com isso, pessoal. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.